Hoje, nós vamos analisar, refletir dois temas do Evangelho muito polêmicos. Então, bom dia a todos, os que estão, os que virão, os presentes e os ausentes. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, mentalizar a figura de Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo querido. Senhor, lançai o vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Hoje, nós vamos analisar, refletir dois temas do Evangelho muito polêmicos e que têm trazido dúvidas, não só no nosso ambiente, mas em todos os setores religiosos, sobre as lições da figueira estéril e os vendilhões do templo. No capítulo 19, versículo de 8 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre as lições da figueira estéril. E qual é o objetivo? É refletir sobre a ótica espírita os ensinamentos morais na parábola da figueira. A parábola da figueira estéril proporciona profunda reflexão em torno da questão da fé e da prática religiosa. Quantas lições maravilhosas aprendemos nestes poucos versículos. E diz o Evangelho: de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou, senão folhas. E disse a figueira: nunca mais produzas frutos. E a figueira secou no mesmo instante. Os discípulos, vendo isso, diziam espantados: como assim? A figueira secou de repente? Jesus respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé sem duvidar, fareis não só o que eu fiz com a figueira, mas até mesmo se disserdes a esta montanha: ergue-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E tudo o que pedirdes com fé e oração, vós o recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 18, 22. Em diferentes oportunidades, Jesus utiliza o recurso das alegorias para transmitir um ensinamento moral. É o que faz quando identifica os sinais de transformação ocorridos na figueira em razão da mudança climática, como o processo de renovação espiritual que cedo ou tarde alcança o espírito. No caso dessa parábola, grandes verdades se ocultam. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a difusão
por toda a terra do Evangelho, segundo Kardec, Gênesis, capítulo 17, item 56. A figueira que secou, diz Kardec, é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. E Mateus inicia o capítulo citando: quando se aproximavam de Jerusalém. Vista de longe, a cidade de Jerusalém impressionava. O templo do rei Salomão se impunha aos judeus como expressão máxima da fé judaica. Ali eram tratados todos os negócios judaicos, tanto as questões civis quanto as religiosas, o que incluía a venda de animais para os sacrifícios e o câmbio de moedas no próprio templo. Ele havia se tornado, além de um local para a prática da fé, também um local de interesse financeiro de tal porte que os ricos ali deixavam guardados os seus tesouros, pois era o lugar mais seguro de todo Israel. O uso legalizado dessas práticas não evitou os abusos. A figueira seca é uma parábola, um símbolo empregado por Jesus para afirmar que, infelizmente, os judeus daqueles tempos apenas aparentavam a ideia de um povo fervoroso, mas, na verdade, aquela fé não produzia nenhum fruto, nem espiritual e nem moral. A visão da cidade se assemelha a uma árvore coberta de folhas, causando a impressão de grande agitação para a manutenção da vida religiosa. De fato, qualquer pessoa que se deslocasse a caminho de Jerusalém via aquele cenário imponente da cidade sagrada e seu templo rico e majestoso. Mas eram apenas aparências. A figueira seca tinha toda a aparência de uma árvore frutífera. Suas folhas atraíam os desavisados, praticando assim um tipo de farisaísmo vegetal. Tinha aparência de ter, mas não tinham. Parecia ser, mas não era. E enganava, iludia, passava por algo que não era, que não possuía. O exterior estava lindo, cheio de folhas. Jesus sabia que por trás daqueles muros, os negócios materiais, com toda a gama de interesses mesquinhos que despertavam, dominavam o local destinado ao cultivo da fé, Deus único. Por esse motivo, descortinar tal paisagem, sabendo que a realidade era outra, Jesus lamentava a postura do povo judeu, principalmente dos fariseus e dos sacerdotes, os quais passavam a impressão de serem pessoas irrepressíveis e fervorosas. Não se pode acreditar que Jesus amaldiçoasse
qualquer ser vivo, pois isto seria uma contradição com aquele que representava amor em sua expressão mais sublime. Deve-se entender, portanto, que a figueira foi um símbolo utilizado para representar o povo de Israel rebelde e orgulhoso aos ensinamentos que Jesus trazia. Analisando com mais destaque alguns trechos dessa passagem, vamos ver. De manhã. É de manhã que surgem os primeiros raios de sol e a vida recomeça. É o que de fato Jesus, como governador espiritual da terra, tem feito desde os primeiros momentos da formação do nosso planeta e dos primeiros seres vivos que aqui surgiram. Ele trabalha desde muito cedo, desde as primeiras eras da humanidade terrena. E teve fome. É claro que ele não sentiu fome de comida. O sentido de fome aqui é de um anseio. Jesus anseia ver a humanidade transformada, redimida e evangelizada. E não adianta apresentarmos a ele as aparências de uma fé vaidosa e orgulhosa, uma fé sem obras, uma fé que não produz frutos. Para se obter bons frutos, é necessário cultivar uma fé operante e confiante, uma fé raciocinada. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou senão folhas. A expressão "foi até ela" representa a presença de Jesus perante o povo judeu. Jesus veio até nós, tão próximo da grande cidade, isto é, da humanidade, observando e analisando a verdadeira condição espiritual de seus habitantes. Mas eles, nós, tão preocupados com as exterioridades do culto religioso, não se aperceberam ou não nos apercebemos da grandeza espiritual daquele divino visitante. E disse a figueira: nunca mais produza frutos. Gente, o efeito da esterilidade é a ausência de frutificação. Sob o ponto de vista material, se uma árvore, embora coberta de folhas, não dá frutos, é porque alguma anomalia existe em seu metabolismo. Ela se nutre de todos os ingredientes do solo, do ar, da água, mas não os converte em frutos. Sob esse aspecto, a esterilidade seria uma anomalia, não apenas para uma árvore, mas para todo ser vivo. Agora, pelo lado filosófico, realça a parábola a necessidade indispensável da prática das boas obras, não só pelas instituições, como também pelos homens. Agora, sob o ponto de vista moral e espiritual, representa todo aquele que, mesmo
tendo abundância de recursos materiais e espirituais, nos quais se inclui a fé religiosa, pode ser útil ao seu semelhante, mas não o é, pois o orgulho, a vaidade e o egoísmo, verdadeiras anomalias morais, o inibem para tais realizações. E a figueira que secou no mesmo instante? Os discípulos, vendo isso, diziam espantados: como assim? A figueira secou de repente? 70 anos após a morte de Jesus, a cidade de Jerusalém foi arrasada pelo exército romano sob o comando do general Tito. O templo foi incendiado. Fatos verdadeiros que, de forma alegórica, mostram o destino de toda organização religiosa que não cumpre seu papel perante a humanidade. E chega sempre o momento em que seus propósitos mesquinhos secarão totalmente, deixando espantados todos aqueles que, de alguma forma, se beneficiam de seus trâmites escuros. Nota-se nesse trecho o forte simbolismo, os que são estéreis, homens ou instituições, fatalmente secarão, ou então secaram porque eram estéreis. E diz o Evangelho: em verdade vos digo, se tiverdes fé, sem duvidar, fareis não só o que eu fiz com a figueira, mas até mesmo se disserdes a esta montanha: ergue-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E tudo o que pedirdes com fé em oração, vós o recebereis. Quanto à resposta de Jesus aos discípulos, ela parece sem sentido. No entanto, compreendendo o significado do símbolo da figueira seca, fica fácil entender. Os judeus daquela época não procediam conforme a fé que afirmavam possuir. Era uma convicção religiosa sem obras. Com essa resposta, Jesus destaca a diferença entre a fé superficial e a fé verdadeira, que cada um pode cultivar em seu coração, sem necessidade de externá-la de forma suntuosa nos templos e sinagogas. Clara é a observação de Cristo. Com fé apenas mínima, já teríamos capacidade de transportar montanhas, simbolismo para problemas, dificuldades, limitações, defeitos, imperfeições. Como ainda lamuriamos, desistimos, desencorajamos, fácil é notar quão descrente ainda somos, especialmente nos momentos difíceis. E Jesus deixa claro o poder desse sentimento e esclarece que nada será impossível a quem souber dessa força espiritual. Aquele que possui a fé realmente verdadeira passa a vivenciá-la no auxílio incessante ao próximo, sobretudo. Este sim pode realizar obras extraordinárias
pois suas orações a Deus serão pautadas no bom senso, naquilo que realmente é necessário. E nesse mesmo capítulo, Kardec afirma o seguinte, que aquele que souber adquiri-la, tudo o que pedir em suas orações, sem dúvida, receberá. Porque limitará seus pedidos àquilo que lhe for de utilidade espiritual. Assim como se tornará apto a secar figueiras. Essas figueiras que perambulam nas ruas, seguidas de meia dúzia de bajuladores. Nessas figueiras, como as religiões sem caridade, que iludem incautos com promessas ilusórias e com afirmações temerosas sobre o destino das almas. Em sua extraordinária obra, Parábolas, Ensino de Jesus, Caibar Schutel afirma com ênfase em seus comentários sobre esta parábola. O que precisamos da árvore são os frutos. O que precisamos da religião são as boas obras. A religião do Cristo não é a religião das folhas, mas sim a dos frutos. A religião do Cristo é da caridade, misericórdia, paz, paciência, tolerância, perdão, amor a Deus e ao próximo. A religião do Cristo perdoa, ora, auxilia, serve e ampara. A religião do Cristo está isenta do dinheiro do mundo. A religião do Cristo é vivificada pelo Espírito e pela vida eterna. A fé que o Cristo preconizou não foi, portanto, a fé em dogmas, mas sim a fé na vida eterna. A fé na existência de Deus. A fé, isto é, a convicção da necessidade da prática da caridade. É a do Espírito e da verdade. E Kardec, nesse mesmo capítulo, analisando essa passagem, afirmou que a figueira seca representa todo indivíduo ou toda instituição, incluindo as religiões que poderiam ser úteis, mas não são. Todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade, estas serão reduzidas a nada. E ele inclui aqui os médiuns que não querem se comprometer com o exercício da mediunidade como forma de exercer a caridade aos que sofrem moral e espiritualmente. Se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram proveitos da melhoria própria. Então, assemelham-se a figueiras estéril. Deus, então, lhe retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos. Então, vamos ver se tem algum comentário. Um momentinho. Oi, Elza. Jesus chama atenção para sermos verdadeiros e úteis. Kátia,
cada vez fica mais claro que não adianta ficarmos orando o dia inteiro se não arregaçarmos as mangas e ajudarmos ao próximo. Tudo é vão. Isso aí, Kátia. Nájila Menezes, Nájila, desculpa, eu preciso ainda colocar o seu nome mais certo, né? Nós, encarnados, somos princípios inteligentes, foco de energia espiritual, colocando ao corpo humano, pela criação de Deus Pai, nós somos criados para quê? Só para realizarmos a mecânica da vida passageira? O instinto basta para isso e ficaremos, em essência, ocultos e inúteis. Foi para que as qualidades espirituais se manifestassem sem para brilharmos. Que bem se dirige, alcança o objetivo. Débora, sim, Kátia. Aqui, ainda mais agora, que tem tanta gente necessitada de ajuda. Nicéia, ser cristão é ser fiel aos ensinamentos de Jesus. É conseguir esta paz em qualquer situação da vida. Maria Soares, precisamos cultivar a resiliência, lembrando que há tempo para tudo, tempo para tristeza, tempo para alegria, tempo para o desânimo e tempo para o ânimo. Buscar a fé nas ações positivas. Vamos continuar. Então, continuando. Vamos agora analisar os mercadores do tempo. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos dos escribas que exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham-lhe as fortunas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Lucas, capítulo 20, item 45 ou 47. Marcos 12, item 38 ou 40. Mateus 23, item 14. Afirmam os evangelistas que, visitando Jerusalém, Jesus Cristo foi ao templo e daí expulsou a golpes de azarrugue os mercadores que vendiam pombos, vasos, também ovelhas e bois. O templo de Jerusalém, edificado por Salomão, era bastante luxuoso, com ricas tapeçarias e adornados com cobres, ouro, prata, além de contar com inúmeros objetos também confeccionados em marfim, prata e ouro. Por isso, é difícil conceber que ali estivessem mercadores levando pombos, vasos, cordeiros e bois. Haja vista, aqui no Brasil mesmo, as catedrais, os templos, as igrejas,
E nesses países afora, a Basílica de São Pedro, o Vaticano, a Catedral de Notre Dame, que passou por um problema há uns 2 anos atrás, Fátima, a Igreja de Francisco de Assis em Assis. Imagina se esses lugares entrarão mercadores levando pombo, vaso, cordeiros, bois. Por dedução, somos levados a crer que os mercadores expulsos, entre aspas, por Jesus, estavam nas imediações do templo e não em seu interior, aproveitando a grande aglomeração de pessoas que para lá acorria, principalmente em dias de sábado. Quando tem um evento, o que acontece em volta desse evento? São as barraquinhas vendendo todos os produtos. É evidente que o pensamento do mestre era diferente e tinha outro endereço. Objetivava recomendar aos homens que não confiassem nos que vendem o perdão e as graças, nos que exploram a credulidade e a ignorância, porquanto cometem roubo, vendendo o que não lhes pertence, o que nem tem, nem para si. Para estes, o ouro deslumbra e paga a oração e o perdão. Resgata os crimes e faz das bênçãos do Senhor vil objeto de transação comercial. O evangelista João afirma que Jesus fez um chicote de cordéis para expulsar os mercadores. Seria inadmissível que o mestre, que veio apregoar a paz, mansuetude e a tolerância, praticasse atos de violência. O azarrobe de que fala o Evangelho encerra um sentido alegórico, uma vez que não foi o zelo por uma edificação material que levou Jesus, que pregava adoração ao Pai em espírito e verdade, a golpear com açoite os que nos bastidores do templo comercializavam, não com as ovelhas, pombos, vasos, animais, mas com as coisas santas, com aquilo que é recebido do alto. Com isso, o mestre pretendeu demonstrar aos sacerdotes do templo o lado negativo de suas atitudes. E foi por causa dessa advertência de Jesus que, conforme assevera o Evangelho, os sacerdotes se enfureceram com a sua atitude, pretendendo matá-lo. Os evangelistas chamavam o templo de casa de Deus. Entretanto, o apóstolo Paulo afirmou solenemente: Deus, que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E é quase certo que a maior parte dos mercadores que estavam na cidade negociando nas imediações do templo era constituída de forasteiros, que não alimentavam pelo templo
o mesmo respeito a ele devotado pelos judeus. Os judeus tinham grande veneração pelo templo e por isso qualquer um deles que em qualquer lugar de Jerusalém fizesse uma oração procurava direcionar o seu rosto em direção ao templo. E se estivesse em outra cidade, procurava voltar-se à cidade de Jerusalém, onde estava localizado o templo. Os sacerdotes e os escribas haviam monopolizado os ensinamentos dos profetas, marginalizando os ensinamentos dos profetas, marginalizando os preceitos que não consultassem os seus interesses e fazendo prevalecer apenas o que satisfazia suas ambições. E prova disso se encontra facilmente quando se considera o mais lamentável episódio da história da humanidade ocorrido logo no início da era cristã, quando com a ideia fixa de crucificar Jesus Cristo, deixaram de lado todas as profecias que vaticinaram o seu advento na Terra, fazendo prevalecer somente os seus interesses políticos e religiosos, não esmorecendo enquanto não viram o mestre dos mestres crucificado no cimo do Calvário, após ter sido cruelmente flagelado e obrigado a carregar pesado madeiro. Os sacerdotes do templo de Jerusalém constituíam uma casta privilegiada que vivia em conluio, parceria, arranjo com os poderes políticos, explorando a credulidade do povo através da mercantilização com as coisas santas e, como decorrência, conspurcando o templo, onde praticavam esse comércio nefando, o qual deveria ser mantido isento de quaisquer atos que pudesse desonrá-lo. Vamos ver se tem algum comentário, então. Elza, Jesus nos mostrou que o verdadeiro templo está em nós, no espírito, no íntimo. No íntimo encontramos Deus. Não é preciso pagar para estarmos em harmonia com Ele. É isso aí, Elza, que beleza. Então vamos continuar. Jesus preceituou que deve ser dar graças o que de graça houver recebido. Dar-se deve ser dar graças. E com essa recomendação, não prescreveu que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Infelizmente, essa recomendação nem sempre é observada, principalmente quando diz respeito aos médios de cura, que desenvolveu atividades em favor da saúde humana, mas à distância do estudo e da reflexão sobre suas responsabilidades. E diz Kardec, a mediunidade, quando conduzida de forma apegada, trata-se de valioso instrumento de disseminação do bem. E é nesta associação
com a benevolência e a generosidade, Kardec assim a define. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. A mediunidade não implica necessariamente intercâmbio habitual com espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. E é nesse sentido, somente nesse sentido, que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Gente, não foi, portanto, às figueiras, aos mercadores, ovelhas, pombos, vasos, animais, que o mestre se dirigiu, mas a esses mercadores travestidos de sacerdotes, que fizeram da casa do Pai um covil de ladrões. Está escrito que a minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de salteadores. Lucas, capítulo 19, versículo 43. A terra é uma das moradas da casa do Pai. As moradas podem também ser representadas por planos que se expressam por vibrações e não propriamente por lugar. Sendo assim, consoante o estado ou a província mental em que situamos as ações e as inspirações interiores, é que moldaremos o ambiente ou morada evolutiva a que ligamos no plano exterior. Sob este prisma, a casa do Pai é o íntimo de cada qual, e as moradas, o estado de alma que alimentamos consoante os nossos desejos e aspirações pessoais. No momento de transição, porque passa o planeta, caracteriza-se uma aferiação de valores morais e de impulsos progressivos da inteligência humana, marcados, sim, por prantos e ranger de dentes, necessários ao processo de transformação da humanidade. Nesse sentido, nosso maior desafio é aprender a glorificar as tribulações, as dificuldades, evitando lamentá-las. Vamos ver se tem alguma. Gira?
Como se dirigir sem saber para onde ir? Não é real só o material que se vê e se paga. Através do que é visível, as forças mentais e espirituais estão na direção, no comando, detendo o poder real de ação, de manifestação e sentimento. Tenha bom sentido de vida e não se iluda. Uma direção apenas material não presta por ser incompleta. Ô Margarida, podemos fazer em nosso íntimo o inferno ou o céu. Depende de nossas atitudes e sentimentos. Isso aí. Bem, gente, encerramos por aqui a nossa reflexão. Desejo a todos um feliz fim de domingo e uma feliz semana. Que Deus esteja conosco e que tenhamos paz e muita sabedoria. Muito obrigada.